Que a graça e a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todas as almas de vocês. Nesta noite, pelos dias que seguirão e por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós contamos com a ministração do Teu Espírito Santo nesta noite para nós compreendermos o trecho que há de ser exposto, Senhor. Que todos nós sejamos edificados, encorajados e aumente, Senhor, nos nossos corações a gratidão e a alegria por tão grande salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador, Cristo e Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Por favor, abra Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. Vamos ler todos juntos. Na verdade, você lê aí e eu vou ler em voz alta aqui. Lucas capítulo 2, de 1 até o 21. Diz assim o texto, escrito pelo médico Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Queridos, neste culto especial de Natal, eu trago para vocês uma boa nova. Uma boa notícia que de fato é poderosa para transformar as nossas vidas e que efetivamente dá o verdadeiro sentido para esta data. O Natal não faz sentido algum se Jesus não for lembrado, anunciado, proclamado, adorado. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, neste culto especial de Natal, por causa de Jesus Cristo. Porque Ele nasceu, porque Ele viveu, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está nos céus. É por causa de Cristo e somente de Cristo nós estamos aqui nesta noite. Esse sermão vai ter um tempo um pouco mais curto, porque nós temos também na sequência um momento de confraternização. Por isso, dentro do trecho que nós lemos, do 1 ao 21, eu vou expor para vocês o texto previsto do versículo 8 até o versículo 11. Então acompanhe aí a exposição do 8 ao 11. Neste trecho nós vamos nos ater nesta noite. E é exatamente nestes versos que você encontra a boa nova, a boa notícia que foi anunciada por um anjo aos pastores que pastoreavam os seus rebanhos naquela noite. Diz assim o versículo 8 então: havia naquela mesma região
Qual região? Região de Belém, da Judéia. Pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Você pode imaginar. Naquela noite, imagina você sendo um daqueles pastores no campo, no frio, naquela época, provavelmente era uma época de inverno, de muito frio. Os pastores estavam ali à noite, cuidando, vigiando o seu rebanho, eles estavam atentos para uma possível presença, quem sabe, de algum animal predador, ou quem sabe atentos também contra ladrões, porque ladrões vinham para roubar os animais dos rebanhos, então os pastores ficavam numa vigília, cuidando do rebanho atentamente, mas obviamente no escuro, eles tinham medo. E de repente aparece um anjo resplandecente, do nada, brilhando. Então, não é para menos que os pastores ficaram atordoados, amedrontados, atemorizados. Quem sabe um perguntou para o outro assim: o que está acontecendo? Apareceu um anjo do Senhor, brilhando, resplandecente na frente daqueles pastores. Mas na sequência, vem a palavra do anjo, acalmando aqueles pastores. E as palavras daquele anjo aos pastores não somente foram dirigidas para acalmar o coração daqueles homens, porque eles estavam ali com medo, e a palavra diz que eles estavam não com pouco temor, mas com grande temor. Não é à toa que Lucas colocou essa expressão grande, porque eles ficaram com muito medo. Mas as palavras do anjo também trazem em si mesmas paz e alegria para aqueles pastores, e também ao meu e ao seu coração. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenham medo, vocês não precisam ficar atemorizados. Algo está acontecendo aqui em Belém, da Judéia, que vai dar a vocês alegria, e muita alegria, na verdade, grande alegria. Eis aqui, vos trago boa nova. Eles estavam com grande temor, não estavam? Mas o anjo apresenta uma boa nova de grande alegria. O Lucas usa o mesmo termo. Tão grande era o temor deles, mas agora a mensagem é grande também, para aplacar o temor no coração daqueles pastores. Uma mensagem, uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E o que é boa nova? Uma boa nova de grande alegria. Boa nova, essa expressão boa nova, é uma expressão no grego, uma palavrinha só, evangelion, que origina a nossa palavra no português, evangelho. Evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia. E por ser uma boa notícia, em toda boa notícia há um contexto de alegria. Quando você recebe uma boa notícia, obviamente você não fica triste. Produz no seu coração uma alegria por você ter recebido essa boa nova, uma boa notícia. E a consequência natural do anúncio dessa boa nova foi produzir alegria, e grande alegria no coração daqueles pastores. E não somente para os pastores, nós vamos ver daqui a pouco a extensão da boa nova. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Se tem algo que você e eu buscamos, se tem algo que você e eu corremos para obter, seja sincero, é alegria. Todos nós queremos ter uma vida alegre. Todos nós aqui queremos ter momentos de alegria, muito mais na vida do que momentos de tristeza. Você busca isso através de N maneiras. Você não busca no seu dia a dia maneiras para você ficar triste. É uma doença buscar coisas para dar mais tristeza. É um problema psíquico. Buscar coisas para ter mais tristeza. Nós buscamos alegria, naturalmente nós buscamos alegria. Nós acordamos buscando alegria. Nós trabalhamos para alcançar alegria. Nós travamos relacionamentos para nós termos, pelos relacionamentos, alegria. Isso não é errado. Não há erro nisso. A questão é,
O que de fato pode nos dar verdadeira alegria, e uma alegria duradoura e uma grande alegria, isso que faz a diferença. Quão grande alegria você está obtendo nesta vida? Alegrias que nós estamos buscando por momentos, os momentos acabam, e com o fim dos momentos alegres, a alegria vai junto. Passeios nos dão alegria, só que o passeio acaba. Quando você compra um pacote de ida e de volta, e você volta para a sua realidade, e vem uma tristezinha no coração, parece que a alegria fica lá no Nordeste. Aonde está ancorada a sua alegria? Nós buscamos alegria, agora a questão é uma alegria duradoura? É uma alegria grande? E esta boa nova de grande alegria produziria alegria não somente naqueles pastores, mas como os pastores disseram, em todo o povo. Um povo seria alcançado por esta boa notícia, e este povo ficaria muito alegre. E não foi uma boa notícia anunciada para dar alegria somente para uma pessoa, ou somente para aqueles pastores. Queridos, o Evangelho, a boa nova de grande alegria, foi anunciada a um povo, e não ficou restrita a um povo lá no passado, ou um povo que deixou de existir, não. Um povo escolhido foi alvo desta boa nova de grande alegria, povo este que permanece existente século após século, após século, após século, e nós fazemos parte desse povo hoje. Qual povo é? A igreja. O Evangelho foi anunciado para dar alegria, e grande alegria para você e para mim, membros da igreja do Senhor, o povo, boa nova de grande alegria, anunciada ao povo escolhido de Deus. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. 2 pontos, versículo 11, qual é? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi. A cidade de Davi é Belém, é a cidade natal de Davi. Lucas escreveu a cidade de Davi, é Belém. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é a boa nova? Jesus Cristo. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo. Qual é a boa nova que te dará a alegria verdadeira, duradoura e grande? Jesus Cristo. Qual é a fonte da sua e da minha alegria verdadeira, duradoura e grande? Fonte de alegria, aquela canção que a gente canta, né? Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra, fonte de alegria, muita alegria. A gente pode até cantar também, grande alegria. Senhor, Jesus Cristo, é a boa nova de grande alegria para o povo do Senhor. E nesta boa notícia, que tem por conteúdo Jesus Cristo, há a menção de 3 títulos. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeiro título, qual é? Nasceu o Salvador. E para você entender esse título de Jesus como Salvador, você precisa se lembrar do seguinte: a igreja estava estudando até pouco tempo atrás, nas aulas de sexta-feira com o meu pai, a história bíblica, ela é dividida, digamos assim, grosso modo, em 4 grandes atos, ou 4 grandes partes. Quais são? Criação, queda, redenção e consumação, ou glorificação. Criação, queda, redenção e glorificação, ou consumação. Nós fomos criados então de forma perfeita. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus, para adorar a Deus. Todo ser humano foi criado para usufruir de um relacionamento maravilhoso com Deus, na verdade, por meio de Adão e Eva. Isso é a criação. Quando Deus fez tudo, Ele viu que era muito bom, mas nós nos voltamos contra Deus. Nós cerramos o punho e nós dissemos para Deus: nós vamos viver do nosso jeito. A minha vida é minha e eu faço dela o que eu quero, eu faço o que eu quiser. Deus. Nós nos revoltamos contra o Senhor do Universo. E isso trouxe condenação, e uma condenação eterna para toda a raça humana, afetando inclusive toda a natureza. Você sabia disso? Isso foi a queda. Agora, para reverter essa situação diante de Deus, e reversão esta impossível para homens e mulheres por si mesmos, Deus soberanamente decidiu redimir aqueles que
Ele escolheu antes da fundação do mundo, e a redenção foi propiciada, foi assegurada através de um Salvador perfeito. Redenção. Esse Salvador veio ao mundo, nascido de mulher, Deus encarnado. Ele veio para morrer, e com isso ele veio acertar a trágica situação sua e minha, de homens e mulheres pecadores diante de Deus, para todos aqueles que creem neste Salvador. O anjo então proclama o nascimento do Salvador Jesus, aquele que veio, prometido. Ele veio e foi anunciado para Adão e Eva. Vocês se lembram? Deus anunciou para Adão e Eva a vinda daquele que redimiria o povo de Deus. Foi anunciado também aos patriarcas, foi anunciado e prometido através das profecias. Nasceu então o Salvador. Esse é o primeiro título que o anjo anuncia para os pastores. O segundo título, anunciado pelo anjo aos pastores, é Cristo. Cristo não é um sobrenome para Jesus. Muitos acham Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Jesus Cristo não é um nome composto, como Paulo Henrique, César Augusto. Não é um nome composto. Cristo é um título. Vem da palavra grega Christos. É o mesmo que ungido. E no grego, no hebraico, é a palavra Messias. Você encontra na Bíblia a palavra Messias, é o mesmo significado, são sinônimos. Messias, Cristo, é o enviado, é aquele escolhido e prometido que viria. O significado da palavra Cristo é isso, é aquele enviado e prometido que viria. Jesus é o Cristo. Quem teve esta revelação, mas não por si mesmo, mas pelo Pai que está no céu? Pedro. Jesus perguntou: quem que vocês acham então que sou eu? E Pedro na hora já toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, o enviado, o Messias, aquele que foi prometido e que veio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele sobre o qual Deus anunciou em profecia que viria para redimir o seu povo. Cristo então é o cumprimento pleno das profecias. Ele é o escolhido por Deus para ser o representante da divindade aqui na terra, o Deus encarnado. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Qual que é o próximo título? O Senhor. O próximo título que o anjo usa para anunciar aos pastores, se referindo àquele bebezinho que tinha horas, quem sabe alguns minutos de nascido, o anjo declara que nasceu na cidade de Davi o Senhor. O Senhor, Kyrios, está a poucos quilômetros daqui. Nasceu o Senhor. Aquele bebê que nasceu, foi colocado numa manjedoura. Aquele ser humano aparentemente indefeso, ele concentra em si todo o poder para governar o céu e a terra. Jesus nasceu, e nasceu o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E eu tomo emprestada uma frase de C.S. Lewis, que você vai encontrar nas Crônicas de Nárnia, e Lewis escreveu o seguinte: em nosso mundo, em um estábulo, certa vez tinha algo dentro dele que era maior do que todo o universo. Jesus é Senhor. Se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós também cremos que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para nos salvar, o único caminho, a verdade e a vida. Nós também devemos crer em Jesus como o Senhor. Sabe por quê? Porque muitos acreditam em Jesus e buscam em Jesus um meio para carimbar o passaporte para o céu como sendo somente o Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Por quê? Porque Senhor manda e o servo obedece. Senhor significa que nós devemos adorá-lo, que nós devemos obedecê-lo, que nós devemos temê-lo. Jesus é seu Salvador? Ótimo, maravilha. Jesus é seu Senhor? Amém. Que seja e deve ser.
Jesus é Senhor. Se a sua vida não é sua, a sua vida é dele, você é dele, todas as áreas da sua vida devem se conformar à vontade do seu Senhor Jesus, você deve obediência amorosa e servil a este que é o seu Salvador e Senhor. Adoramos a Jesus Cristo nesta noite, porque Ele é o nosso Senhor, Cristo e Salvador. Eu concluo então, perguntando para você, por causa de quem nós estamos aqui nesta noite? Você vai responder para mim, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Senhor. E diante de tudo isso que nós vimos, qual é então a sua verdadeira, a sua duradoura e a sua grande alegria? Responda: Jesus Cristo. Querido, você presente nesta noite que não crê em Jesus Cristo ainda, e Ele não é seu Salvador, muito menos Senhor, eu vou ser bem claro, franco com você, você não vai encontrar verdadeira alegria em nada nesse universo, absolutamente nada, a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único que pode te dar grande alegria, perfeita alegria, eterna alegria, e mesmo em meio à dor que você está passando neste momento. Deus nos deu o seu único Filho envolto em panos e o deitou numa manjedoura para nós glorificarmos a Ele, para nos alegrarmos por tão grande salvação que provém dEle. E eu pergunto, nós merecemos? Não. Deus não deu o seu único Filho por causa de algum valor intrínseco existente em nós. Dar o seu único Filho para salvar pessoas com algum tipo de valor ou de mérito intrínseco que pudesse existir em nós, seria certamente um ato heróico, mas não divino. Por outro lado, dar o seu único Filho para que pessoas perdidas em si mesmas, pessoas com pecados e maldades, absolutamente avessas a Deus, para que essas pessoas encontrassem perdão e salvação, isso sim, não é um ato heróico, é um ato divino. Logo, Jesus nasceu e veio ao mundo, e Ele é Deus, e Ele veio para morrer e salvar pecadores, que de outra forma não seriam salvos, se não fosse o sacrifício do homem, Deus, que nasceu. Portanto, nós vamos fazer dessa data, do Natal, um momento de nós reorientarmos as nossas mentes e os nossos corações em relação à alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eu trago uma frase de John Piper para encerrar. Ele diz assim: o Natal não é pequeno, é a entrada decisiva em nosso mundo do maior plano do universo, um plano formado desde toda a eternidade, um plano do Deus triuno para enviar a segunda pessoa da Trindade à sua própria criação, um plano para envergonhar os inimigos de Deus, um plano para salvar um povo traidor por causa do seu nome, um plano para mostrar a infinita sabedoria de Deus. Você foi alcançado graciosamente por este plano redentor através de Jesus Cristo, que é o seu Salvador, que é seu Cristo, que é seu Senhor. Então, você tem motivo de sobra de ter grande alegria nesta noite, e não somente nesta noite, por toda a sua vida, e não somente na sua existência terrena, mas você vai ter plenitude de alegria na presença do Senhor eternamente. Louvado seja Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Cristo e Salvador. Neste nome que nós oramos, pedindo a Ele que esta palavra ganhe mais e mais os nossos corações, para nós amarmos, adorarmos, vivermos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.